Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor. É essa a antífona da liturgia desse terceiro domingo do tempo do Advento, que é o domingo Gaudete, é o domingo da alegria, é uma junção do roxo do Advento com o branco do Natal, para dizer que com essa cor rósea se aproxima a chegada daquele que nós tanto esperamos. Alguns esperam que ele venha como um rei coroado de glória, e ele vem simples numa manjedoura. Outros esperam que ele seja um rei potente, e ele vem nascido de uma jovem, de uma virgem e de um simples carpinteiro. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, ela praticamente reverbera as palavras que Jesus disse no Evangelho de hoje. Ela vai dizer muitas vezes alegria, de outros modos. É um texto que vem trazer esperança. Imagina que o povo dessa leitura ficaram anos e anos no exílio da Babilônia. E agora é um tempo de recriar as forças e voltar para Jerusalém e reconstruir a vida. Muitas pessoas nesse período de exílio morreram, muitos familiares morreram, alguns casamentos desfeitos, situações que nós vivemos hoje, algumas parecidas até com a pandemia que nós sofremos. Portanto, não é fácil sair do exílio e recomeçar a vida de novo. Por isso a esperança que o profeta Isaías proclama é a esperança de saber que Deus está do nosso lado. Não é uma esperança artificial, é Ele que sustentou esse povo nesse período de exílio, e agora é esse mesmo Deus que liberta e os ajuda a começar de novo a vida. Por isso essas palavras fortes: alegre-se a terra que era deserta, inabitável. Alegria até no deserto. Exulte a solidão. Não vai ter mais solidão, vai germinar a alegria. Seus habitantes verão a glória de Deus, a sua majestade, não só por voltar pela terra para Sião. Sião também aqui significa Jerusalém, é onde está o templo, mas também uma glória que nós desejamos ver na eternidade, de vê-lo na glória da eternidade. Olhe as palavras de ânimo: fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Portanto, o profeta aqui está dizendo que nós também temos que ser esses instrumentos de Deus para as pessoas abatidas, deprimidas, que às vezes está dentro das nossas casas. Que você seja uma boa notícia para elas. Criai ânimo, porque Deus está conosco. Nosso Deus vem para salvar. E agora, o que o profeta vai proclamar é o que Jesus vai repetir no Evangelho: abrirão os olhos dos cegos, descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo
seja, aquele que está acamado, saltará como um cervo, desatará a língua dos mudos. Então esse tempo, que é o advento, o tempo que o Messias vai chegar, tudo isso vai acontecer. Agora, o perigo de tudo isso é da gente ser curado. O perigo de tudo isso é da gente até receber um milagre e não nos salvar. Imagina, como você já ouviu no Evangelho, que havia um grupinho de 10 pessoas, todos foram curados. Quantos que voltaram para agradecer? Apenas um. E ainda, este era um samaritano. Imagina se Deus cura a sua surdez e você não tem a capacidade de refletir: para que Deus me curou? É para você continuar ouvindo maledicências e fofoca? Ou é para você ter um ouvido para ouvir a palavra de Deus de modo especial no domingo, de ouvir coisa boa, porque do ouvido também leva para o coração? Se Deus curar a sua mudez e você não agradecer, você vai continuar usando a tua língua para fofocar, para falar mal das pessoas, para que tua palavra de maldição atraia mais maldição para a tua casa? Ou você vai usar a língua para louvar a Deus, para que quando você vem na missa, você que lá fora na sua vida fala mais que uma matraca, na missa não canta, não responde, parece que está mudo? Usar a língua para louvar, para anunciar as coisas boas, como disse a primeira leitura, vai lá e fala para as pessoas deprimidas: criai ânimo. Imagina se Deus nos levanta do nosso coxo, da nossa debilidade de acamados, e a gente começa a andar e não anda para Deus, só anda para a perdição, não anda para servir. Esse é o perigo de recebermos tantos milagres, e recebemos, e não sermos gratos e usar a cura que Deus nos dá para louvá-lo e para servi-lo. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Os que o Senhor salvou voltarão para a casa do Divino Pai Eterno. E nós queremos ser salvos. Queremos ser salvos vivendo esses milagres de Deus na nossa vida. A segunda leitura de hoje, da carta de São Tiago, ele quer pegar uma figura conhecida nesta época, que é do agricultor, e dizer que nós devemos ser como um agricultor, que sabe ter paciência e esperar. Primeira palavra da carta: ficar firmes até a vinda do Senhor, até que Ele venha, eu ficar firme. Você está firme? Olhe para Nossa Senhora, que está grávida nesta coroa do advento. Será que você
e eu, se tivesse passado algum perrengue que ela passou, você continuaria firme? Imagina você, né? Lá grávida, precisando de um lugar para o menino nascer. Você bate na porta, permita que eu entre, para que meu filho possa nascer, pelo menos num lugar com mais dignidade. E a pessoa batesse a porta na sua cara, é muito provável que a gente diria: vai para. Se a gente batesse na outra, não, aqui você não vai entrar, não, nem conheço vocês, é muito provável que a gente tivesse falado assim: nossa, que Deus castigue essa pessoa. Já teríamos desistido. Será que você teria coragem de entrar num burrinho que deve doar a vida pra caramba, para sair do seu conforto e ir lá para o Egito, onde você nem conhece? Porque Maria e José foram para lá para salvar Jesus de Herodes. Você teria coragem de largar o seu conforto e montar no caminho e andar longe, a pé de burro? Nós já teríamos desistido, nós já teríamos cansado. E quantos de nós não defende Jesus como Maria e José defenderam? Às vezes, por coisas mais simples, nós negamos Jesus e a nossa fé. Será que eu e você teria coragem de ver esse homem todo ensanguentado, com uma coroa de espinho, jorrando sangue, o seu corpo cheio de buracos, dos chicotes, ver ele pregado numa cruz e ter a coragem de ficar do lado dele? Ah, não, isso é muito bonito para mim. Ela ficou. Esperar a vinda do Senhor, como está nos convidando a carta de São Tiago hoje, é ficar firmes como Nossa Senhora ficou, até a vinda do Senhor. Portanto, os seus momentos, por menores que sejam, de perseverança, de constância na oração, de uma conversão sincera, é esse o caminho que prepara a vinda do Senhor. E aí ele diz assim: vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva. Qual é a imagem do agricultor? Ele não fica dormindo para esperar, ele prepara a terra, ele colabora com Deus com os seus dons. Se for preciso, ele aduba. Se for preciso, se ele percebe que vem pragas atacar a sua plantação, ele procura cuidar. É assim que nós esperamos a vinda do Senhor, não acomodados, mas preparando a terra, colocando esse bom adubo, né? É igual ao agricultor: ficar firmes e fortalecei o vosso coração. A vinda do Senhor está próxima. O que falou a primeira leitura? Para fortalecer o quê? A mão e o joelho. Aqui está falando para fortalecer o coração. Seu coração está bom? Se não está, comece fazendo 10 sessões de pilates para o coração amargurado ficar forte. 20 abdominais de coração por dia para os corações que não conseguem perdoar. Mais
3 horas de caminhada, pode ser até por semana, para os corações invejosos. Fortalece o teu coração. Imagina o nosso coração com podridão, como que ele vai vir nascer num coração que está cheio de coisa ruim? Está dizendo a leitura. Vamos fortalecer o nosso coração, para que quando ele nascer aqui, ele encontre um coração como o dele, cheio de amor, aberto e acolhedor. Não vos queixeis uns dos outros. Cuidado para ficar reclamando dos outros, para que não sejais julgados, né? Tomai por modelo o que sofreu os profetas. O evangelho de hoje é quando João Batista está preso na prisão, né? Todos nós sabemos o motivo, né? Ele denuncia o rei por estar vivendo com a sua cunhada, ele tem coragem de denunciar, por isso está preso. Mas mesmo na prisão, João tem contato com os seus discípulos e ele fica ouvindo o que Jesus está fazendo, e até João acaba ficando meio que em dúvida e manda os seus discípulos lá perguntar para Jesus: você é o Messias ou nós temos que esperar um outro chegar? Porque Jesus está realizando coisas que até João se admira, porque João também tem a mentalidade daquele povo, o Messias que vem glorioso, com exército, e aí tem um Messias que é simples. E aí então Jesus fala assim: vai contar para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Vocês lembram o comecinho do Evangelho de São João, quando os discípulos de João Batista estavam lá e João vê Jesus e eles falam: aquele é o Cordeiro, seguem ele. E quando eles chegam em Jesus, eles falam: João nos mandou aqui, e eles perguntam: aonde moras? O que Jesus responde? Vinde e ver. Não tem como conhecer Jesus assistindo um filme. Nós conhecemos Jesus experimentando, estando próximo dele, vivendo a vida dele. E aí ele fala assim, é o que a primeira leitura falou: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres serão evangelizados. Felizes aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Tem gente hoje na igreja que se escandaliza por causa de Jesus. Eles escandalizavam. Curou no dia de sábado, não podia? Que escândalo! Por que os seus discípulos não lavam as mãos como os nossos? Escândalo! Por que curou esse homem? Quem mandou? Escândalo! Por que pegou espiga nesse milharal que não podia? Escândalo! Tem gente que quando Deus não faz o que quer, tem gente que às vezes pede: por que não mata logo essa pessoa? Não joga um raio na cabeça dela? Esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é misericordioso. Então cuidado, porque às vezes você também
está se escandalizando, que você não está conhecendo direito quem é Jesus. E agora Jesus termina o Evangelho contando sobre João. Os discípulos vão embora, ele começa a perguntar de João, até ele falar que ele é o mensageiro. Essa palavra mensageiro, Jesus tira de uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Ele é o mensageiro que veio para preparar, como precursor, preparar o caminho daquele que é maior, daquele que vai chegar. E ele diz assim: todos os homens que já nasceram de mulher, nenhum é maior do que João, porém, o menor no reino dos céus é maior do que João, porque no reino dos céus estão aqueles que perseveraram, com certeza também João. No reino dos céus estão os santos, que lutaram no dia a dia como uma boa pessoa. Que esse domingo, terceiro do Advento, domingo Gaudete, da alegria, nos ajude a seguir esse Deus que caminha ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.